Oi, tudo bem? Meu nome é Caio Irie e eu sou hipnoterapeuta, especialista em casos de suicídio. Hoje eu tô aqui com uma convidada, uma cliente e uma familiar também. Sayuri, você pode me dizer, contar pro pessoal aí um pouco da sua história, o que você faz e o que aconteceu, por que você tá nesse vídeo? Por que eu estou nesse vídeo? Bom, eu sou coach de relacionamento, hipnoterapeuta também, mas temos uma empresa familiar no ramo da iluminação que eu vinha trabalhando desde então. E começou a me incomodar essa questão de não conseguir me desvencilhar desse emprego, porque não é só emprego, né, Caio? É a família também. Não é só tipo, eu quero me demitir e tchau. Não, tem toda uma estrutura familiar por trás que gerava em mim uma culpa, algum receio de magoar as pessoas, de me magoar. Então eu busquei o Caio porque eu tava nessa frustração. Eu queria sair, eu queria mudar, mas eu já não tinha força sozinha para conseguir. Só para vocês verem que hipnoterapeutas também passam pelo esse processo. Todo mundo é ser humano e todo mundo precisa de ajuda. Sim. Então se até os hipnoterapeutas procuram por ajuda... Porque somos seres humanos, né? E eu acho que a gente sempre precisa do outro. Tem coisas que você consegue fazer sozinha com a auto-hipnose, né? Aquele monstrinho, a ferida que mais dói, a gente precisa do outro para nos orientar, para nos guiar. Para quem não sabe, eu tenho um canal aqui no YouTube, o canal Amor Livre. A gente fala de amor e liberdade de um jeito bem divertido. E esse é o meu sonho. Eu quero ter mais tempo para me dedicar ao canal, para fazer palestras, workshops e mostrar para as pessoas o quanto elas podem amar e ser livres. E eu tava me vendo presa porque o meu tempo era muito escasso, então eu tinha que fazer de madrugada os vídeos, edição, e paralelo a isso, trabalhando na empresa, tendo que lidar com todas as questões financeiras, então eu já tava assim esgotada. Por mais que eu soubesse exatamente onde eu queria chegar, eu não sabia como. Eu já tava sem força, até sem ideias, sabe quando você tá num marasmo assim que você sabe, mas você não consegue nem ser criativo, né, para bolar novos insights. Não queria acordar, eu queria ficar na cama, eu não tinha disposição para fazer exercícios físicos, estava compensando na comida também. Essa frustração de não saber como lidar, eu acabava comendo muito mais. Então, assim, realmente eu precisava de um tratamento. E fui buscar o Caio com a hipnose, porque eu sabia que trazendo os motivos para o meu consciente, trazendo essas questões, conseguiria acender as luzinhas que estava precisando e realmente acendeu. E a hipnoterapia dela foi gravada. Eu vou mostrar para vocês algumas cenas, algumas partes para vocês entenderem, principalmente o mais importante, que a pessoa que passa pela hipnoterapia tem um grande papel, um importante papel durante todo esse processo. Por exemplo, quando você está na sua vida, vivendo ali no dia a dia e tudo mais, não é o hipnoterapeuta, não é o terapeuta que vive a sua vida. A terapia, a hipnoterapia só é um processo para desbloquear algumas coisas, ressignificar, reeducar a mente da pessoa para que depois da terapia ela leve isso para casa, continue vivendo a vida dela, porém algumas vírgulas diferentes e positivas. Esse papel que as pessoas têm durante o processo é praticamente de 80%. E vocês vão ver nas cenas aí que basicamente é ela quem faz tudo. O hipnoterapeuta, ele só dá o direcionamento durante o processo. E como qualquer outra coisa na vida, você tem a opção de escolher entre seguir esse direcionamento ou não. Muitas pessoas acham que vai ser um passe de mágica, né? Depois que eu saí da sessão de hipnose, já me transformei. Você sai transformado, mas você tem que também ter uma estratégia mental do que você vai fazer para que aquilo seja efetivo na sua vida. Parte muito do seu engajamento, do seu comprometimento com a sua própria causa, com o seu próprio sonho. A primeira coisa que é realizada numa sessão de hipnoterapia é uma avaliação. 2 motivos, que é eu avaliar a pessoa, se ela está pronta ou não para passar pelo processo e para eu entender também o que está acontecendo na vida da pessoa, qual que é a emoção, qual é o problema, para eu saber direcionar exatamente o processo para o resultado que ela quer. E o legal na sessão que vocês vão ver comigo é que eu cheguei falando até uma coisa, né, Caio? Eu falei assim, gente, não, tá tranquilo esse negócio da loja, o meu problema é a alimentação, Caio. Ou seja, eu estava fugindo do meu real problema. E aí vocês vão ver que o Caio me puxou de volta e me trouxe um insight, né? Ele deixou a decisão na minha mão. Qual você quer? Então vejam aí. Aí a questão da loja, aquela conversa lá foi já um
pré-coach, assim, nossa, é verdade, já tá meio que encaminhado. Mas uma coisa que eu sempre sofri foi a minha não disciplina com alimentação e exercícios. As pessoas fogem muito. Uhum. E foge tanto foge da dor, criando comportamentos para suprimir isso, foge de resolver o problema, porque é a tal da zona de conforto. Em relação a esse negócio da loja aí, você já resolveu? 100% não. Ou você tá fugindo? Uma coisa pode estar atrelada à outra sim, mas pode não ter nada a ver. É preciso fazer uma escolha. E a escolha é o que mais te incomoda? O que mais pega na ferida? Falar, você pensa no extremo, do jeito que você é agora, ou você ser obesa, ou você trabalhar a sua vida toda na loja. Nunca sair de lá. É a loja. A loja é mais pesada. Bora ver na terapia. É muito comum esse tipo de situação acontecer, da pessoa fugir do problema. Porque a nossa mente, ela tem um fator que a gente chama de ociosidade, que é um fator que mantém você parado, estagnado, em inércia. Ela evita que você mude, porque ela quer que você economize uma certa energia. Mudar é sempre difícil mudar, né? Gasta energia, cansa, e a sua mente não quer que você faça isso. Foi exatamente o que aconteceu. Foi um mecanismo de defesa. Eu sabia que ali estava a minha ferida e queria fugir. Logo em seguida, no início do processo, já é realizado um processo de indução de relaxamento, digamos. Para vocês entenderem que hipnose não é relaxamento, porém a gente consegue alcançar um relaxamento físico e mental através da hipnose. Então esse início é mais para você relaxar o seu corpo físico e mental para conseguir se concentrar e deixar todo o conteúdo emocional vir à tona. Se abrir e fechar os olhos algumas vezes, e toda vez que você fechar os olhos, mantenha relaxado o máximo possível. Abra os olhos, fecha os olhos e relaxe cada vez mais. Vai mais fundo, quanto mais fundo, vai mais relaxado. Vai se imaginando indo pro centro de um lugar aí, como se fosse o centro da sua mente. Se permita relaxar. Eu estou totalmente consciente, eu ouço o Caio, eu ouço todos os sons, mas estou permitindo que meu corpo e minha mente relaxem completamente. Algumas etapas da hipnoterapia, e que vocês vão ver no vídeo aí, pode parecer um pouco estranho, de que ela está falando com uma criança, como se fosse ela de outra idade. Alguns podem até chegar a pensar que ela foi para algum outro lugar, ela está viajando lá dentro da mente dela, mas isso é apenas a imaginação dela, apenas lembranças. É como se você lembrasse de um momento da sua infância e você se imaginar conversando com a criança que você era. Como que ela está sentindo? Tá bem. Tá bem? Quero conversar com a criança então de 2 anos, Sayuri de 2 anos. Tá no colo da Sayuri adulta? Não, tô andando de mão dada. Ah, é? E como você tá sentindo? Tô bem. Tá bem? Ela falou coisas legais pra você? Falou. Falou? Que bom. Então, Sayuri de 2 anos, é o seguinte. Vamos conversar com a sua mãe? Vamos conversar? A maioria das pessoas, grande parte delas, acumula muita raiva, muito ódio e guarda isso, fica contido lá dentro. Porém, muitas vezes você não percebe. As pessoas não percebem que tem isso lá dentro. E isso, normalmente, é o que impede que você racionalmente consiga mudar. E eu sou um exemplo disso que o Caio falou. Eu retenho muito a raiva, então às vezes eu passo algum estresse, alguma coisa, eu engulo e fico guardando. Então, no tratamento da hipnose, eu consegui liberar essa raiva. Pode até parecer que não, porque eu bato mais devagarzinho, só que dentro eu tô liberando, eu tô deixando fluir. Foi muito importante, foi libertador. Eu sou livre, eu que mando assim. 6, Eu sou pega livre, essa eu que sensação! mando. 7, Eu sou livre, eu que transforma mando. sua vida Eu em sou livre, 8, eu que mando aqui. 9. Na hipnoterapia, o que a gente almeja, o que a gente alcança é uma harmonia das emoções, dos sentimentos. Porque é impossível uma pessoa ficar totalmente isenta de raiva, de medo, de insegurança. Todas essas coisas fazem parte, porém o importante é ter tudo isso equilibrado. Se tem alguma coisa que está muito desequilibrada, a vida desanda.
E nesses momentos que está em total desequilíbrio, a sua mente ela começa a criar proteção para você, baseado nisso. E aí que vem as programações negativas. E nesse exemplo que vocês estão vendo na sessão, foi uma coisa muito interessante, porque o meu desejo hoje é de fazer palestras, workshops para multidões. E aí, na minha mente, veio quando eu tinha 15 anos, eu tinha uma banda de rock e eu fazia shows para multidões. Então era um desejo que estava ali recalcado e voltou à tona, né? Então é muito interessante isso, quando a gente consegue equilibrar as emoções, você consegue entender o seu real desejo também. E já faz mais ou menos um mês que ela passou por essa sessão, uma única sessão. Então, sério, me fala pro pessoal aí o que mudou, o que tá acontecendo agora. Mudou muita coisa e eu quero agradecer você, Caio, porque realmente assim a sessão mexeu muito comigo. Trouxeram várias questões e eu saí de lá transformada literalmente. Você sai meio esquisita, meio pensativa, mas no dia seguinte já traz uma motivação, uma garra que eu acordei cedo, fui passear com os cachorros e coisas que nem eram o foco da sessão acabaram sendo tratadas também. Então a questão da minha alimentação, comecei a tirar o açúcar, comecei a ter uma alimentação mais saudável, já estou me matriculando no circo para fazer exercício físico, tive um insight que eu quero morar perto do parque, então já procurei casas lá perto do parque, estou em negociação. A questão da empresa, já verbalizei com a minha família, a gente está fazendo um planejamento agora para eu ser substituída e criei uma motivação, uma garra para criar mais vídeos, conteúdos, tanto que eu já marquei uma palestra, o Caio vai estar lá também. E começaram a fluir as coisas assim de uma forma muito natural. Então, obrigada. Então, se você quiser conversar comigo, manda uma mensagem. Eu vou estar disponibilizando o meu WhatsApp e eu teria um enorme prazer em tirar todas as suas dúvidas, todos os seus medos, explicar direitinho como funciona, por que funciona, para vocês entenderem exatamente que isso pode ajudar a vida de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, clica no joinha, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para saber exatamente quando eu lançar o próximo vídeo e se inscreve no canal dela também. Isso, amor livre. E venha ser hipnotizado e transformar a sua vida.